Gerais, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra e conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, além da senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi realizada a primeira leitura da resolução normativa de autoria do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Passou-se então a ordem do dia. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 5908-2015, aprovado acórdão 46. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Devolução de voto vista, TC 15160-2017, aprovado acórdão 47, sendo vencido o voto divergente e vencedor o voto do relator originário. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 8328-2009 e TC 9015-2011, ambos de pensão, aprovados acórdãos 48 e 49. TC 5695-2021 e TC 5697-2021, ambos de prestação de contas, aprovados acórdãos 50 e 51. Relatora Renata Pereira Pires Calheiros. TC 2309-2017, aprovado acórdão 52. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 15593-2022, aprovado acórdão 53, com aderência de sugestão feita pelo conselheiro Rodrigo Siqueira. Não havendo mais pauta a relatar, foi deliberado pelo Pleno que os presidentes das câmaras poderão convocar conselheiros substitutos para a composição de quórum. Por fim, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima regimental e dando abertura na sessão extraordinária. Antes de colocar em votação a ata, a assessoria da conselheira Rosa me chama a atenção de que o voto trazido divergente da conselheira Rosa havia sido aderido pelo o originário, portanto não houve um voto vencido, houve uma junção dos dois votos no sentido de uma direção só. Então eu faço depois essa avaliação para a possível correção na ata. Até porque depois votou para ele mesmo ia fazer o acordo. Isso, perfeitamente. Cada exatamente a lembrei. Perfeito. De forma que verifiquem aí na ata para fazer essa correção necessária e pertinente. Em discussão a ata. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicitaria à comissão de plenário que proceda a leitura das duas resoluções que estão. A segunda leitura da anterior e as duas novas, por favor. Segunda leitura da resolução normativa que altera a redação do artigo 2º da Resolução Normativa número 2 de 2020, de 4 de março de 2020, que regulamenta a assistência à saúde no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Eu acho que essa resolução já pode ser votada, né? Não é? Submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, portanto, essa resolução. Por favor, faça a resolução das duas novas, a leitura. Primeira leitura da Resolução Administrativa número 3 de 2023, que institui e regulamenta a gratificação
de compensação por acúmulo de acervo processual e por acúmulo de jurisdição aos conselheiros e auditores substitutos de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e procuradores do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, de relatoria do conselheiro presidente Fernando Ribeiro Toledo. Primeira leitura da Resolução Administrativa número 4 de 2023, que regulamenta a gradação percentual a ser adotada para a concessão da gratificação de dedicação especial aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, instituída pela Lei Estadual número 8.790, de 29 de dezembro de 2022, de relatoria do conselheiro presidente Fernando Ribeiro Toledo. Portanto, estão em primeira leitura para avaliação e posterior da liberação desta Corte de Contas. Fora encaminhada à presidência o ofício número 52 de 2023, na lavra do conselheiro Otávio Lessa, fazendo a indicação de uma homenagem, de uma medalha, a medalha Ministro Guilherme Palmeira, ao conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia, conselheiro Edilson Souza Silva. Cumprimentando, venho por meio desta, por ocasião da Resolução Normativa número 5 de 2006, de 21 de agosto de 2006, que institui a medalha Ministro Guilherme Palmeira, no qual os conselheiros podem realizar a indicação de agraciados que tenham contribuído de forma relevante aos serviços prestados à causa pública. Assim, venho solicitar a indicação do nome do conselheiro Edilson de Souza Silva, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para ser agraciado com a medalha Ministro Guilherme Palmeira. Faço de forma extremamente sucinta uma leitura do longo currículo do Dr. Edilson. O Dr. Edilson é maranhense de Timon e reside no estado de Rondônia desde 1983. É especialista em Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro. Formou-se em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia e como técnico em Contabilidade pela Escola Rio Branco, em Porto Velho. Após trabalhar na Prefeitura Municipal de Porto Velho, ingressou na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia em 1989 e 84, onde desempenhou, dentre outras, a função de chefe de departamento, assessoria legislativa e a de chefia de gabinete da presidência daquela casa. Assessorou o governador do Estado, Oswaldo Filho, exerceu a chefia de gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia durante as gestões dos conselheiros presidente Hélio Maximino Pereira e Amadeu Guilherme Machado. Atualmente é conselheiro daquela Corte de Contas desde 1905, onde já acumulou diversas atribuições estratégicas, como a presidência da Escola Superior de Contas, que foi reitoria geral, tendo presidido aquela Corte do Estado de Rondônia no exercício de 2016 a 2019. Portanto, submeto à apreciação de Vossas Excelências a concessão desta medalha. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo com a concessão da referida medalha, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, conselheiro, eu gostaria que Vossa Excelência, como autor da homenagem, fizesse a comunicação ao referido conselheiro do tribunal. Se precisar da assessoria da presidência, com certeza teremos toda a disposição de fazê-lo. Viu? Obrigado. Nas horas das explicações, peço, ou melhor, no expediente, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Enio aqui representando o Ministério Público. Tenho a relatar
o processo 14882 de 2018, sobre versos autos sobre a aplicação de multa oriunda do Funcontas para a gestora da Prefeitura Municipal de Palestina, a senhora Eliane Silva Lisboa, por descumprimento da legislação em vigor, em especial sobre a Instrução Normativa 2 de 2010, que institui e regulamenta o Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública no âmbito do Tribunal de Contas. A quinta remessa, correspondente às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2014. Em cumprimento com o estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa 10 de 2011, de 1º de dezembro de 2011, a gestora responsável pelo envio da remessa foi notificada por meio do ofício 1019 de 2018, nos termos do artigo 200, inciso 3 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. Salientes que houve um acordo 235 de 2021, no dia 11 de agosto de 2021, no qual, após a votação, ficou acordada a aplicação da multa. Compulsando os autos, verificou-se que a gestora encaminhou recurso de reconsideração no dia 27 de dezembro de 2021, em ato contínuo. Os autos seguiram ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer 1959, proferido pelo Dr. Procurador Pedro Barbosa Neto, opinou pela manutenção da multa, mantendo-se o acordo. Por fim, no dia 31 de janeiro de 2023, os autos foram remetidos ao gabinete deste relator, em razão da eleição da nova cúpula diretora deste tribunal. É o relatório, presidente. Com a palavra do Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 1959/2022, considerando insubsistente o pedido de reconsideração e opinando pela manutenção da penalidade. Relator, por favor. Face às circunstâncias acima expostas, verifica-se o descumprimento à legislação que trata da remessa ao SICAP, uma vez que a ex-gestora não enviou tempestivamente a quinta remessa, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro de 2014, da Prefeitura Municipal de Palestina, conforme consulta do próprio sistema do SICAP. O recurso de reconsideração encaminhado pela gestora não juntou documentos comprobatórios que indicasse fatos impeditivo, hábil e justificativa ao não envio da documentação devida no prazo regulamentar. Tão somente fez informar que não houve o reconhecimento do certificado digital em razão de uma suposta falha no sistema interno desta Corte de Contas, naquele período. Assim posto, o encaminhamento fora do prazo das informações não teve condão de afastar a multa do recorrente. Nestas condições, trago meu voto no sentido da manutenção da multa aplicada no acordo publicado em Diário Oficial Eletrônico de 11 de agosto de 21. B. Da ciência à ex-gestora acima mencionada da presente deliberação para que recolha o valor acima fixado no prazo de 15 dias. C. Pela remessa dos autos à direção do Funcontas para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A, após o trânsito em julgado. D. Alertar a gestora que não pagamento da multa, hora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial e pela publicação do presente acordo para fim de eficácia jurídica. Como voto, senhor presidente. Em discussão, voto do conselheiro Otávio Lessa. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra, conselheiro. Tem em mãos o processo TC 2338 de 2017 e com o anexo TC 8270 de 2017. Os autos também referente ao recurso de reconsideração, neste caso aqui é do município de São José da Laje, senhor José Jamerson Mendes Gomes da Silva, referente aqui à quarta remessa do SICAP. Teve a aplicação da multa no dia 16 de março de 2018, na época, pelo procurador Gustavo Henrique, opinou pelo não acolhimento da defesa no mérito pela aplicação da multa. A gestora, contudo, encaminhou o recurso de reconsideração contra a aplicação da multa
e os autos retornaram ao Ministério Público, elaborando o parecer 2953, de 19 de novembro de 21, pelo procurador Ricardo Chinadi, que também pelo não acolhimento do recurso. O relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, do mesmo modo que o processo anterior, o Ministério Público se manifestou nos autos, entendendo pela manutenção do acórdão e não acolhimento do pedido de reconsideração. Relator, por favor. Senhor presidente, estou indo direto para o voto, porque é o mesmo caso do anterior, que eu estou aderindo ao parecer do Ministério Público pela aplicação da multa, da ciência de gestor da presente deliberação para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento da multa, da remessa, encaminhar o processo para o FUNCONTAS e alertar o gestor que não pagamento da multa hora aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título extrajudicial. E isso aí pela publicação do presente acordo para sua eficácia jurídica. Como voto, senhor presidente? Em discussão, voto do conselheiro Otávio Lessa. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro. Sem mais pauta para o dia de hoje, presidente. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheiro Rodrigo. Também sem pauta. Conselheira Renata, por favor. Senhor presidente, eu trago hoje ao Pleno o processo 41006830 de 2022. Trata-se da prestação de contas em que figura como responsável o senhor Moisés Pereira de Melo, da Defesa Civil do Estado de Alagoas, durante o exercício de 2021, referente ao Fundo de Defesa Civil do Estado de Alagoas. Autuado de forma tempestiva, o processo seguiu a tramitação, sendo encaminhado à DEFAFOI para análise e manifestação em seu relatório, que destacou as seguintes considerações. Considerando o resultado orçamentário, a unidade gestora apresentou receita arrecadada de R$ 14.328, deduzindo as despesas empenhadas, cujo valor foi de R$ 12.057, havendo um superávit orçamentário de R$ 2.270, que representa 15% do total de receitas realizadas. Desse montante que foi gasto, R$ 11.057 foi referente a material de consumo, com dispensa de licitação, R$ 800 em serviços, outros serviços contratados, e R$ 232 R$ 800 em serviços contratados e R$ 232 em outros serviços, no montante de R$ 12.057. A DEFAFOI analisa o resultado positivo de 2.270 em relação à despesa realizada, fez uma consideração com relação ao aspecto patrimonial, com uma variação negativa de R$ 102.868, e, considerando a análise do aspecto do demonstrativo de fluxo de caixa, relata-se que o saldo de caixa final apresentado na prestação de contas indica um valor zerado. Sendo assim, ficam apresentadas análises dos aspectos contábeis, jurídicos, que amparam e subsidiam o presente relatório técnico, embasados nas legislações federal e estadual e nas normas e resoluções dessa Corte. Em resposta à diligência elaborada pela DEFAFOI, o jurisdicionado emitiu a sua defesa, alegando que a variação patrimonial refere-se ao consumo do material de expediente e à depreciação do patrimônio, sendo acatada todas as considerações apresentadas pela Defesa Civil. Por fim, o relatório tem uma análise da Controladoria Geral do Estado,
que, do ponto de vista estritamente técnico e legal, com base nas demonstrações contábeis, informações compõem a prestação de contas do Fundo Estadual de Defesa Civil, referente ao exercício 2021, concluiu pela aprovação da prestação de contas sem ressalva. Ao final, o Ministério Público manifestou-se pelo parecer número 3515/2022, manifestando-se da seguinte forma: em se evoluindo ao mérito, observa-se que a análise técnica foi restrita a aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, em desatenção à Resolução Normativa número 6/2022, persistindo a ausência de apreciação dos atos que dão substrato às despesas realizadas. Considerando, todavia, o baixo valor executado no exercício, a irrelevância do contexto do orçamento estadual e a ausência de apontamentos irregulares graves, não se justifica o aprofundamento da instrução. É o relatório. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, conforme trazido no relatório, houve parecer do Ministério Público nos autos, o parecer 3515/2022. Inicialmente foram feitas algumas considerações quanto à ausência de apreciação dos atos de gestão. Entretanto, tendo em vista o baixo valor executado pelo fundo e, consequentemente, da desnecessidade, né, de aprofundamento e novas instruções, novas diligências quanto à análise do processo de prestação de contas de gestão, o Ministério Público encaminha no mesmo sentido do pronunciamento da unidade técnica pela regularidade das contas ora sob análise. Relatora, por favor, doutora Renata. Diante de todo o exposto e considerando o valor, com relação aos atos de gestão, houve apenas uma compra mais substancial para material de consumo com dispensa de licitação. Em face do exposto, levando em consideração as manifestações da Diretoria Técnica e do Ministério Público de Contas, passo a manifestar meu voto nos seguintes termos: aprovar a presente prestação de contas, baseando-se no inciso 1 do artigo 86 da Lei Orgânica do Tribunal do Estado de Alagoas, cientificar o gestor da Defesa Civil, senhor Moisés Pereira de Melo, sobre o teor da deliberação e publicizar a decisão. É como voto. A votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheira Renata. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta o segundo processo, que é o TC 004653/2019, para uma melhor complementação do relatório. Obrigado, conselheira. Então, Vossa Excelência reportará o processo oportunamente. Encerro a minha pauta por hoje. Obrigada. Para relatar, o conselheiro do doutor Alberto. Senhor presidente, sem pauta para hoje. Não havendo mais pauta a relatar, esgotada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Desculpe, o Sérgio estava aqui, mas eu vi que na relação... Senhor presidente, também para relatar. Desculpe. Vossa Excelência ficou tão quietinho aí, e eu, na verdade... Me perdoe a falha, mas não foi. Sem problema. Ok. Mas eu vi também que na pauta não tinha. Muito obrigado, conselheiro doutor Sérgio. Então, passou as explicações pessoais, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para a próxima sessão em horário regimental e encerro a presente, desejando a todos uma boa semana de trabalho.